Olá, bem-vindo à Luterana Floripa. Juntos, queremos buscar a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele deseja falar aos nossos corações. Ele quer guiar nossas vidas. Que esse momento de culto seja verdadeiramente um encontro com Deus para você. Nós queremos iniciar com um momento de oração. Eu quero convidar você a silenciar onde você estiver. Deixe de lado as distrações e coloque seus pensamentos diante de Deus. Esse momento de quietude, ouça a leitura que será feita. Nós vamos ler uma parte do Salmo 51. Ouça com atenção, ouça com o coração. Tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o teu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos, de modo que justa é a tua sentença e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Amém. É Deus quem renova. É Ele quem limpa e purifica. Quando Ele nos lava, então verdadeiramente estamos limpos. Não há mais culpa. Não há mais qualquer condenação. Ele tomou sobre si nossos pecados. Agradeça a Jesus por isso, agradeça a Jesus por esse seu amor. Agradeça a Jesus por ter dado a vida em nosso favor. Misericórdia, sim, alcançarei.
Nossas reflexões nesse mês são inspiradas no livro do profeta Jeremias. Ele viveu num tempo especialmente difícil. O povo judeu havia se afastado de Deus. Continuava, é verdade, praticando todos os rituais, mas o coração estava desconectado, dessintonizado com o querer de Deus. Eles queriam que Deus abençoasse seus caminhos, seus planos, mas não pareciam dispostos a perguntar se Deus concordava com esses planos. Muitas das palavras que Jeremias dirigiu ao povo foram duras. Apontavam as consequências justamente desse coração tão endurecido, desse egoísmo crescente. Deus, na verdade, estava, por intermédio de Jeremias, querendo chamar a atenção desse povo. Ele queria que eles acordassem, que submetessem suas vidas ao senhorio divino. Para captar a atenção e para despertar esse povo, Deus usa, através do profeta, a imaginação. Geralmente, os profetas faziam assim, usavam imagens e histórias. As imagens e histórias têm um poder especial para penetrar nas nossas mentes. As histórias driblam as resistências, as defesas do nosso pensamento. As imagens despertam interesse, libertam nossa imaginação. A estratégia, na verdade, não era dos profetas, apenas era a ideia divina. Deus mesmo conduzia os profetas para que vivessem experiências. Deus mesmo retratava diante deles imagens, e essas imagens e essas experiências se transformaram então em pregações e ensino para abrir os olhos desse povo. Muitos dessas imagens e dessas histórias estão registradas nas páginas da Bíblia. E aqui no capítulo 18 do livro de Jeremias, nós vamos encontrar o que talvez é a imagem mais conhecida usada pelo profeta, por Jeremias. Assim nos conta o texto, ouça com atenção. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então desci à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Os oleiros eram personagens comuns no tempo de Jeremias. O desenvolvimento da cerâmica foi uma verdadeira revolução. Tornou mais fácil o transporte e também o armazenamento de vários itens, líquidos, cereais. Os artesãos transformavam o barro em vasos, em potes, num processo que exigia muita habilidade, que exigia muito treino. Em nossos tempos modernos, os metais e os plásticos tomaram em grande parte o lugar das cerâmicas, mas ainda encontramos alguns oleiros por aí. Imagine Jeremias chegando naquela casa, percebendo aquele artesão trabalhando com o barro, fazendo o seu vaso. Ele observa. Talvez ele tenha pensado: o que Deus quer falar comigo? Por que Deus me trouxe aqui? E olhando para aquela imagem do oleiro com o barro nas mãos, dando forma, transformando aquela massa num vaso, de repente o vaso que estava sendo formado estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. E então a palavra do Senhor veio a mim, disse Jeremias: Ó Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como o barro nas mãos do oleiro, assim são vocês em minhas mãos, ó Israel. E assim Jeremias tem a sua experiência. E assim ele vê diante dos seus olhos essa imagem que se transforma em palavra de Deus. A partir dessa imagem, do vaso que é formado e reformado, Deus fala de uma forma poderosa.
Ele diz, ele mesmo pode fazer o que quiser com aquele povo. Esse povo, o povo que estava distante de Deus, vivendo a revelia do plano de Deus para a história, esse povo seria quebrado e remodelado de acordo com a vontade do oleiro. O oleiro está trabalhando. A obra ainda não está terminada. Deus está agindo. Ele é quem conduz a história. E aqui, nesse contexto, as difíceis situações que esse povo enfrentaria adiante, exílio, sofrimento, tudo isso não era sinal de abandono da parte de Deus. Deus estava agindo, na verdade, através de toda essa história para formar esse vaso novo, segundo sua própria vontade. Quando olhamos para a realidade à nossa volta, facilmente também nos desanimamos, como aqueles que viveram nos tempos de Jeremias. Violência, corrupção, ganância, mentiras nos tiram a esperança. Mas Deus quer chamar a nossa atenção, quer captar a nossa imaginação, quer libertar nossa imaginação, que está muitas vezes presa nesses fatalismos, nesse desânimo. E Ele quer gerar em nós novas imagens, imagens de esperança. Ele quer nos lembrar que Ele continua agindo e que a dureza do ser humano e que a corrupção e todas as outras realidades duras desse mundo não têm a última palavra. Também quando olhamos para nós mesmos, você olhando para a sua própria vida, percebendo as suas lutas pessoais, familiares, talvez também um quadro de desânimo tenha se instalado. Talvez você também tenha perdido a esperança. Quem sabe já passou por sua mente muitas vezes aquele pensamento de não tem mais jeito. Nós nos envolvemos em negócios que não terminam como imaginamos, nós ficamos endividados, casamentos entram em crise, filhos passam por problemas, mas Deus continua trabalhando. Ele quer despertar a sua imaginação, Ele quer chamar a sua atenção. As dificuldades têm também sua didática. Muitas das situações que vivemos são, sim, claro, consequências das nossas más escolhas. Porque o nosso coração se deixa levar por desejos, por motivações que são muitas vezes distorcidas, que são egoístas, como lemos no livro de Tiago, já no Novo Testamento. Tiago diz assim: vocês querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam, fazem guerras para tomar deles e, no entanto, não têm o que desejam, porque não pedem. E quando pedem, vocês não recebem, pois seus motivos são errados. Vocês pedem apenas para lhe dar, vocês pedem apenas o que lhes dará prazer. Assim diz Tiago. Assim como aquele povo no tempo de Jeremias, assim como as pessoas a quem Tiago se dirige, também nós investimos muito do nosso tempo e da nossa energia em nossos próprios planos. Insistimos então que Deus precisa abençoá-los. Mas Deus talvez tenha outros planos. Ele está moldando nossas vidas, Ele está transformando o nosso jeito de ver a própria realidade, nossos valores, nossas motivações. Ele está agindo lá no coração, lá no nosso íntimo. E Deus não desiste de nós, Ele não desiste de fazer bons vasos. A palavra de Jeremias, a palavra que brota dessa experiência, desse vaso sendo moldado por Deus, essa palavra é ao mesmo tempo de advertência e de esperança. Se as coisas estão desmoronando à nossa volta, talvez Deus esteja querendo chamar nossa atenção, abrir nossos olhos individualmente, como sociedade. Talvez seja a hora de mudarmos a rota, de deixarmos que Ele
modele nossos corações. Somos recipientes nos quais o amor e a salvação e a misericórdia são conservados e compartilhados. Assim diz Eugene Peterson, que a partir do livro de Jeremias escreve um livro chamado Corra com os Cavalos, que também tem nos auxiliado e nos inspirado nas nossas reflexões. Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida. E não tem a ver com a satisfação dos nossos desejos egoístas. Ele está formando algo novo, um vaso para ser belo e útil, um vaso que contenha esse amor, essa misericórdia de Deus, que tenha experimentado essa misericórdia, essas mãos poderosas de Deus, que com amor moldam, um vaso que esteja disposto a se inclinar e compartilhar também desse conteúdo, dessa salvação, com esse mundo tumultuado e confuso. Sua vida está nas mãos do oleiro. Renda-se. Renda-se ao que Deus está fazendo. Confie nas mãos habilidosas de Deus. Ele sabe exatamente o que faz, mesmo quando nós não entendemos, não conseguimos conectar as peças, não compreendemos o que está acontecendo. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Entregue o seu caminho, entregue o seu coração nas mãos desse Jesus. Porque Ele, Jesus, já provou o amor que tem por você. Ele morreu na cruz por você, morreu em seu lugar para receber o castigo que você e eu merecíamos. Ele não desistiu de você. Ele só está chamando a sua atenção. Entregue sua vida a Jesus, deixe que Ele reine em seu coração, deixe que Ele faça novas todas as coisas. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, obrigado que Tu não desistes de nós, que Tu continuas com as Tuas mãos moldando, transformando. Senhor, às vezes esse peso das Tuas mãos, ele dói, ele nos incomoda. Mas, Senhor, nós queremos reafirmar nossa confiança, nossa fé. Queremos dizer, Senhor, que compreendemos, que cremos que Tu estás fazendo aquilo que há de melhor. Por isso, continua, Senhor. Continua nos moldando, individualmente, como igreja, como povo. E assim, Senhor, que sejamos de fato vasos que estão cheios do Teu amor, que estão cheios da Tua misericórdia, que se inclinam, que repartem, que transbordam da Tua graça no mundo à nossa volta. Essa é a nossa oração, Senhor. Esse é o nosso pedido. Nós queremos pedir e orar em nome de Jesus. Amém. Alguns avisos. Nós estamos na fase de encomendar os devocionários para o ano de 2026. Se você tem interesse de adquirir alguns para você, para seus amigos, como presentes, então até quinta-feira, dia 25 de setembro, você precisa fazer a sua encomenda junto à secretaria pelo WhatsApp da Luterana Floripa. Nós temos no dia 25 também, nesse dia 25, quinta-feira, 20 horas, uma palestra para casais. Essa palestra tem como tema Decifrando o Coração, como falar a linguagem do seu cônjuge. Seja você um casal que vive junto há pouco tempo, há poucos meses, ou talvez celebra já décadas de união, venha participar desse encontro de casais. O encontro é sempre uma oportunidade de aprofundar a conexão, de equipar-se com ferramentas práticas para construir um casamento ainda mais resiliente, ainda mais amoroso. Deus abençoe também todos aqueles que vão participar desse momento. E que Deus abençoe você, Ele abençoe sua casa e que especialmente nesse tempo, nessa conversa, Deus tenha feito com que você tenha a atenção voltada para Ele, para aquilo que Ele quer fazer na sua vida, para os planos que Ele tem para você. Lembre-se, Ele sabe o que está fazendo. Até a próxima.